Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos ao canal de Afrodite Tarô. Se você não me conhece, eu me chamo Letícia. E se você já me conhece, muito obrigada por ter voltado aqui no meu canal mais uma vez. Pessoal, então, dando continuidade aos vídeos que eu tô gravando essa semana referentes ao equinócio de outono. Se você não sabe o que é o equinócio de outono e Mabon, eu vou deixar aqui para vocês a playlist dos signos que eu gravei no início da semana. Que todos os signos essa semana eu estou fazendo esse especial equinócio de outono, sobre plantios e colheitas, que é o que se refere Mabon. Então, nos outros vídeos eu falei um pouquinho do que é essa festa, né? E o que é Mabon e o que é o equinócio de outono, tanto na geografia quanto no paganismo. Na verdade, eu falei bem pouquinho, tá? Foi só uma pincelada assim. Se vocês se interessarem mais pelo assunto, eu recomendo que vocês procurem livros e literaturas referentes a isso. Qualquer livro de bruxaria moderna, Wicca, vocês vão encontrar sobre a roda do ano e sobre essas festas, esses sabás, tá? Mas então, o vídeo de hoje vai ser para o signo de Touro. O foco destes vídeos tem sido plantios e colheitas. O que nós plantamos e o que nós estamos colhendo, então, referente a esses plantios. Mabon é uma festa que se comemora aqui no Hemisfério Sul, nessa época, quando eu estou gravando o vídeo, que é março, dia 20 de março especificamente, que é o início do outono. E o outono, para nós da antiga religião, para nós que comemoramos essas festas da antiga religião, né, estes sabás, Mabon representa a segunda colheita. E isso também vale dizer que significa uma nova oportunidade. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso é uma coisa inevitável na vida. Independente de religião, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? É algo natural. E como a religião antiga e como a bruxaria, ela se refere muito a questões da natureza e a tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que faz parte da natureza, então fazemos também essa relação na nossa vida diária, que é um espelho da natureza. Então, agora, nesta época, é a época que começamos a colher aquilo que plantamos, né? Subjetivamente falando, então vocês entendem, aquilo que a gente plantou na nossa vida e na vida das pessoas é aquilo que iremos colher. Mabon é uma festa também que se comemora o início do enfraquecimento do Sol, né? O Sol, na antiga religião, ele representa o Deus. Então, dentro da roda do ano, que é a comemoração dos sabás, que nós chamamos, dentro da roda do ano, então, existem várias festas. E essas festas, elas são como se fosse realmente o caminhar do Sol sobre a Terra. E tudo aquilo que o Sol traz especificamente em cada época do ano. Então, na época do outono, como o Sol ele começa a enfraquecer, né, ele começa a sua intensidade sobre a Terra começa a diminuir, porque a Terra começa a se afastar do Sol pelo seu movimento de translação. Então, a Terra começa a se afastar, então os raios do Sol começam a diminuir a intensidade. E aí as temperaturas tendem a cair um pouco, né? Começa a se tornar um pouco mais frio. Nós, as pessoas, têm a tendência a não sermos mais tão expansivos como éramos até agora há pouco no verão. Então a gente começa também a se recolher, e esse recolhimento também deve trazer alguns tipos de reflexões. Então todas essas características, todas essas questões é que se começa a pensar nessa época do ano do outono. E Mabon marca o início desse processo de recolhimento que o outono traz, né? Também significa se resguardar, também significa guardar as sementes, guardar os alimentos, para que no inverno a gente possa passar um inverno tranquilo.
Claro que, né, vamos nos deportar à época, né? Isso lá nos nossos antepassados, lá no Neolítico, isso era uma coisa fundamental. Então, guardar alimentos para o inverno era algo que fazia parte da sobrevivência das pessoas. Então, tudo isso são questões que nós trazemos de volta para o nosso dia a dia para fazer algumas reflexões. Então, as reflexões de Mabel são exatamente essas. O que nós plantamos, o que nós havemos de colher e como será esse período de recolhimento para nós, né, no outono que se aproxima. Vamos lá, então. Hoje também, assim como nos outros vídeos, a gente está com a presença da deusa Freia aqui conosco. A deusa Freia é uma deusa da mitologia nórdica ou da religião nórdica. É uma Vanir. E a gente vai ver aqui primeiramente para os taurinos que deusa. Ó, eu vou trabalhar com o oráculo das deusas e vamos ver que deusa que quero falar com vocês nesse momento, tá, taurinos? Que deusa que quer cuidar, ajudar os taurinos na sua colheita. E por quê? Ai, desculpa, caiu no chão a carta. Oiá. Oiá, também conhecida como Yansan, né? É uma deusa da cultura africana e Yorubá. É uma deusa das tempestades, dos ventos, dos furacões. É uma deusa muito intensa, taurinos. Que os ventos tragam boas notícias para vocês. Apesar de que existe aquele ditado, né? Quem semeia ventos, colhe tempestades. Não podia deixar de falar isso. Se alguém semeou ventos, maus ventos, na colheita de vocês, taurinos, este alguém vai colher tempestades. Essa é a mensagem de Oiá Yansan, porque ela está do lado de vocês e veio para defendê-los. Aqui não é vocês, não. Aqui é uma situação. É isso que eles estão me dizendo. Uma situação. Um vento aqui que passou, que bateu e que talvez tenha levado de vocês algumas sementes que vocês estavam guardando. Então eles estão me dizendo para vocês não se preocuparem, que os ventos eles mudam o tempo inteiro. E os ventos que levam são os mesmos ventos que trazem. Não, olha, os deuses às vezes eles me falam umas coisas. Bonito isso, né? Mas eu não sei de onde eu tiro às vezes, sabe? Essas frases assim. Mas é os deuses me assoprando nos ouvidos o que eu devo dizer para vocês. Mas é isso. Eu acho que pelo menos para alguns de vocês isso vai fazer muito sentido. Eu vejo vocês, taurinos, neste momento, meio que sendo roubados de alguma coisa. Como se algo tivesse vindo do externo e tivesse minado a plantação de vocês. Tivesse levado, tivesse roubado as suas sementes ou o fruto da plantação de vocês. Que interessante. Mas Yansan vem dizendo que vai mudar os ventos e que aquilo que é de vocês vai voltar para vocês, vai voltar para as mãos de vocês, certo? Vamos ver com o tarô então, vamos esclarecer melhor isso, que eu fiquei até meio impressionada. Tarô Universal de Waite. Tarô Universal de Waite. O que acontece com o plantio de touro e com a colheita de touro? Rainha de Paus. Tá batendo uma luz aqui. Deixa eu consigo deixar assim. Os namorados. Sabia? 7 de espadas. Eu vou botar meus óculos, porque senão eu não consigo enxergar as cartas direito.
7 de espadas. 7 de espadas fala em quê? Em roubo. Roubo, enfraquecimento energético, sabe? A justiça, tô falando. Olha os ventos virando aqui para vocês. 2 de paus. 4 de espadas. 9 de paus. 6 de paus, é a carta da vitória. O louco. Por baixo do baralho, as de paus. E do outro lado do maço, 8 de ouros. Que engraçado, né, Taurino? A mensagem que o Oiá trouxe para vocês, a mensagem que Yansan trouxe para vocês, foi uma mensagem muito pontual, eu achei. Aquilo assim de que, como se alguém ou alguma circunstância tivesse levado de vocês o fruto da colheita, né? O fruto do plantio de vocês. Como se vocês tivessem plantado alguma coisa, mas tivesse sido subtraído de vocês, roubado mesmo. E aqui vem a carta do 7 de espadas, que é a carta do furto, do roubo, da enganação, da mentira. Mas, imediatamente após a carta do 7 de espadas, vem a carta da justiça, mostrando que a justiça divina vai ser feita. Vocês vão ter de volta o fruto dessa colheita, de alguma forma, tá? Nesse momento, eles estão dizendo para vocês que vocês nem precisam fazer nada. Apenas ficarem vigilantes. 4 de espadas é a carta do descanso, mas também é um pouco a carta da vigília. É quando a gente se retira estrategicamente de uma situação que muitas vezes, como aqui o 4 ela vem depois do 3, né? E o 3 de espadas geralmente é uma carta de muito sofrimento e dor e traição. Ah, desculpa, pessoal, mas eles estão cortando a grama aqui do jardim aqui na frente da minha casa. Tem um canteiro aqui na frente da minha casa. Vocês sabem que passa uma avenida aqui, tem um canteiro no meio e às vezes a prefeitura vem cortar a grama do canteiro. Tem bastante árvore aqui, é bem bonito, é bem arborizado, mas naturalmente a prefeitura sempre vem podar as árvores e cortar a grama. E eles resolveram começar a cortar a grama nesse momento. Se ficar muito ruim o vídeo, eu pauso e recomeço depois. Mas vamos tentar continuar assim por enquanto, tá bom? Pronto, voltei. Eles pararam de cortar a grama aqui na frente. Agora eu acho que vai dar pra a gente continuar o vídeo sem tantas interrupções e sem barulho, tá? Algum barulho normal aqui que sempre tem na frente da minha casa de movimento de carro, mas não aquele barulho da máquina de cortar grama que estava muito forte. Então, pessoal, como eu estava falando, o que eu vejo para vocês, tá, taurinos? Como eu dizia, esse roubo aqui, mentiras. Por que acontece? Eu acho assim, a primeira coisa que é importante que vocês saibam, tá? Vocês estão com uma energia de rainha de paus, que é uma energia maravilhosa, que é uma energia forte, de autoestima elevada, de pessoas que sabem o que querem, eu vou falar como se fosse uma mulher, né? Porque a rainha de paus é uma figura feminina, mas vocês sabem que não importa o gênero. Então, se vocês forem homens que se identificam com o gênero feminino ou vice-versa, ou simplesmente forem do sexo masculino e mesmo assim acharem que a história combina com a situação que vocês estão passando, não tem problema nenhum. Eu vou falar como se fosse uma mulher, porque é uma rainha de paus e para mim fica mais fácil. Mas não quer dizer necessariamente que seja uma história referente a uma mulher aqui, tá? Pode ser ambos gêneros. De qualquer forma, a energia da rainha de paus é uma energia de alguém que tem uma autoestima elevada. E quando eu digo autoestima elevada, não quer dizer somente a pessoa que se olha no espelho e que se acha bonita. Isso também, mas não apenas. Mas uma autoestima de quem
tem uma retórica interessante de uma pessoa que sabe falar, sabe conversar, sabe se comportar, sabe se colocar na sociedade de forma impactante. Isso é muito importante, isso é muito energia da Rainha de Paus, porque ela tem uma energia impactante onde ela passa. Então vocês com essa energia, né? E eu imagino que, infelizmente, a gente sabe que para muitas pessoas o nosso bem-estar e a nossa energia, quando ela está muito elevada, ela acaba atraindo pessoas que, né, infelizmente, nem todo mundo torce positivamente pra gente. A gente tem que falar sobre isso. Tem pessoas que não torcem, tem pessoas que não querem ver o nosso bem. Tem pessoas que puxam o nosso tapete, tem pessoas que nos invejam, que, enfim, né, que não conseguem aceitar com felicidade o brilho no outro. É que nem a história, né? A história da cobra e do vagalume. Se vocês não conhecem, eu vou contar bem rapidinho para vocês. Que a cobra, ela perseguia o vagalume, né? Sempre querendo matar o vagalume. E o vagalume fugia. Até que um dia o vagalume se encheu o saco e perguntou para a cobra: escuta, o que tu tem contra mim? O que eu te fiz, né? Eu nem faço parte da tua cadeia alimentar e tu fica em volta de mim querendo me matar. Por que motivos? Que eu não te fiz nada. E aí a cobra responde: porque eu não gosto do teu brilho. Então, é uma coisa que é uma historinha, né? Historinha assim. Mas isso acontece, né? Às vezes tem pessoas que simplesmente não aceitam ver a gente feliz, não aceitam ver a gente brilhar, não aceitam. E aí surgem situações como essas, que é a tônica da nossa leitura. Do fato de que as pessoas roubam o fruto da nossa colheita, que, casualmente ou não, é a tônica da nossa leitura também, né? Que é a colheita, que é Mabon, que é a nossa colheita, né? Que foi o que eu disse no início do vídeo. O que touro plantou, o que touro vai colher, como é que é a colheita, que é a tônica dessas leituras que eu estou fazendo essa semana sobre o equinócio de outono. Então aqui, taurinos, eu vejo que não é nem a colheita, não. E aí, Yansan, né, Oiá, veio para mostrar, também para dizer para vocês, para falar sobre, né, Oiá aqui. Oiá veio para... Enxergam? Estão enxergando? Oiá veio para dizer para vocês que através da mudança, né, dos ventos, que Oiá vai mudar os ventos de vocês, como se alguém tivesse roubado, né, mudado, tirado de vocês alguma coisa, tirado o fruto dessa colheita de vocês. Mas Oiá dizendo aqui, vai mudar os ventos e vai devolver para vocês aquilo que lhe é de direito. A carta da justiça me mostra isso também, né? A justiça sendo feita para vocês. Então vocês não vão ficar, porque eu vejo assim, ó, 8 de ouros fala exatamente de plantio, fala do período que vocês investiram nessa situação aqui. Então aqui existiu um investimento, vocês trabalharam para acontecer isso aqui, vocês se dedicaram. E aí acabou acontecendo o quê? Acabou acontecendo que alguém veio lá e roubou o fruto da colheita de vocês. Por quê? Por que vocês conseguiram tudo que vocês conseguiram? Porque vocês têm a energia da Rainha de Paus, que é uma energia de poder, né? Uma energia de conseguir as coisas por mérito, por merecimento e tudo isso, tá? Então, o que eu vejo agora que vai acontecer? Dito isso, né, desse roubo e tudo mais, bom, o que é? Para muitos de vocês, talvez tenha sido um relacionamento, porque a carta dos namorados está aqui, né, falando de escolhas e falando de relacionamento. Então aqui pode ter sido isso que tenha sido tirado de vocês. Para outros pode ter sido mesmo uma questão profissional, trabalho, cargo.
um posto no trabalho de vocês que alguém puxou o tapete de vocês. Mas o que eu vejo agora, tá acontecendo assim? Em primeiro lugar, vocês não desistindo, vocês firmes aqui, defendendo o posto de vocês. Ai, o foco da minha câmera tá... Vocês firmes defendendo o posto de vocês neste momento. Então defendam o posto de vocês, mas saibam fazer isso, tá? E também isso é uma coisa assim que eles estão me dizendo, saibam fazer essa defesa sem se expor, principalmente em se tratando de relacionamento afetivo. Então defendam, mas não se exponham. O que eu quero dizer com isso? Não tenham uma atitude de... porque se isso aqui for um relacionamento amoroso que alguém tenha tirado de vocês, não se exponham, né? É isso que eu quero dizer, não se exponham, não sofram, não demonstrem a fragilidade de vocês, tá? Acho que vai surgir uma oportunidade de esclarecimento de todas as coisas, porque eu vejo aqui 2 de paus, vocês com uma oportunidade. Essa carta aqui geralmente fala em um momento, também fala num momento de escolha, mas fala principalmente para mim num momento onde vocês têm a oportunidade de resgatar alguma coisa, de colocar as coisas no lugar. Então eu acho que isso vai acontecer depois do período, como eu falei, período de recolhimento, que eu acho que é nessa energia que vocês estão neste momento, um período de recolhimento, agora que vocês já se deram conta e que vocês sabem que esse roubo é real, porque eu vejo que muitos de vocês não estavam muito que acreditando, né, que esse roubo aqui, que essa energia ruim tinha acontecido com vocês propositalmente, que alguém tenha ido lá com uma ave de rapina mesmo e tenha tirado de vocês uma coisa que vocês estavam cuidando, guardando, resguardando. Mas sim, isso realmente aconteceu, taurinos, para muitos de vocês, infelizmente aconteceu, tá? Então vocês nessa energia de se resguardarem um pouco agora, né? Fiquem um pouco resguardados, porque logo a energia vai mudar, né? O que Yansan falou? Que vai mudar os ventos. O que isso significa? Significa que, 6 de paus, a vitória de vocês, aquilo que eu falei lá no início, aquilo que o vento levou, né, de vocês, o vento levou, até para nome de filme, aquilo que o vento, que foi tirado de vocês, vai voltar, porque os mesmos ventos que levam são os ventos que trazem, né? Zéfiro, o vento oeste, é o vento que carregou Afrodite quando ela nasceu até Chipre, onde ela foi honrada. Então foi Zéfiro que a carregou. Zéfiro é o vento oeste. Então os ventos, eles têm essa característica de provocar a mudança e de também trazer, né, levar as coisas e trazer de volta também. E o louco, finalizando aqui o jogo de vocês, né, falando assim que vocês devem simplesmente entreguem para o universo, entreguem para os deuses essa questão de vocês. Não lutem contra, né? Não entrem no conflito, não entrem no conflito da batalha. Permaneçam assim, nessa energia de recolhimento e meditação, tá? E não entrem em conflito, simplesmente entreguem para os deuses. Vou pegar agora o tarô de Marcele, só para finalizar, para ver que mensagem mais nós temos aqui para Touro sobre essa questão aqui, essa história aqui de Touro. O que foi levado de Touro? Eu vejo que para muitos de vocês pode ser um relacionamento e para outros não. O que temos aqui? 4 de espadas, de novo. 4 de espadas, 2 vezes.
período de recolhimento, período de meditação, período de não fazer nada, período de não se expor, taurinos. É só confiar. Confiem nos deuses, porque os deuses, eles veem tudo. E os deuses, eles trazem a justiça. Os namorados, mais uma vez, mostrando que para muitos, de fato, foi uma questão de relacionamento amoroso. E depois eu tenho 6 de espadas, que é a carta que propõe um afastamento da turbulência das emoções, sabe? Carta de espadas, naipe de espadas sempre fala de frieza da mente, agir com frieza, não entrar nas profundezas da emoção, sabe? Então, assim, se manter frio, se manter calmo, se manter racional nesse momento e procurar o máximo que puder se afastar de energias conflitantes, energias emocionalmente conflitantes, porque é isso que eu vejo, tá? Eu vejo energias emocionalmente conflitantes aqui para vocês, claro, né? Porque vocês se sentindo traídos, né? Mentiras, roubos, então, de fato, não tem como não se sentir emocionalmente instável. Mas o naipe de espadas é aquele naipe que nos convida a ser racional, né? Nos convida a ter uma frieza de pensamento, a agir pela razão. 4, 5, 6, 6 de ouros. 6 de ouros também fala de justiça de alguma forma, né? A justa medida. Aquilo que é de vocês volta para vocês. Isso aqui eu vou repetir do início ao fim desse jogo, porque está muito pontual. Então, ó, justiça e 6 de ouros, tá? O 6 de ouros é aquela carta que mostra e que fala, assim, daquilo que geralmente é uma carta de uma pessoa e dando moedas para um mendigo e não dando para outro mendigo, né? No tarô de Waite, nesses tarôs que são mais figurativos, geralmente a imagem é essa. Aqui no tarô de Marcelle não tem imagens, né? Mas eu vou só falar para vocês lembrarem da carta, para vocês se identificarem. Então é isso. É como se fosse a justiça divina premiando a pessoa que merece o prêmio pela própria justiça e não premiando aquela que não merece, sabe? Então, esse é o ponto, essa é a tônica da questão. É como se os deuses que veem tudo vão premiar aquela pessoa que, nessa situação, está inocente. E não vai premiar aquela pessoa nessa situação que agiu de forma proposital, de forma errada, de forma negativa, de forma mentirosa. Entendem? Então, essa é a ideia dos 6 de ouros. Então, vocês vejam que o jogo, ele tá muito assim, ele fala bastante em justiça, fala em alguma coisa que foi roubada, tirada de vocês, de forma... Aqui, na verdade, aqui não tá falando muito a forma com que foi tirado, tá? Mas, como tem aqui uma rainha de paus, um 7 de espadas, eu desconfio que seja meio... que esse roubo tenha acontecido meio assim que pela inveja mesmo, sabe? Meio que pela traição, pela puxação de tapete. E com certeza algo que vocês trabalharam bastante para conquistar e para adquirir, mas que volta para as mãos de vocês, podem ter certeza. Depois vocês voltem aqui nos comentários e me digam daqui a algum tempo se isso aqui não voltou para as mãos de vocês. Eu tenho certeza que sim. Ó, julgamento, viu? Confirmou totalmente o que eu disse. A carta do julgamento é a carta da segunda oportunidade, é a carta daquilo que renasce, né? Aquilo que a gente supõe estar morto, terminado, mas que por uma ordem divina renasce das cinzas. Por baixo do baralho, 5 de ouros. Não se preocupem, porque essa
essa sensação de pobreza existencial e de coisa assim, esse sentimento ruim que vocês estão sentindo vai passar. Inclusive, eu digo para vocês que essa pessoa, ou essas pessoas, porque pode ser mais de uma, ou essa situação aqui, esse grupo, porque isso aqui também pode ser um grupo de pessoas, tá? Também me veio agora, assim, pode ser um grupo de pessoas que tenha por fofocas ou por questões outras, pode ter prejudicado vocês. Nesse caso, daí não é nem tirado alguém da vida de vocês, mas tirado a paz de vocês, né? Isso também, né? Tirado a paz de vocês, tirado um pouco o brilho de vocês, tirado aquilo que encanta vocês. E isso também é um furto, né? Também é um roubo energético muito grande. Neste caso, através dessa justiça divina, porque os deuses estão me dizendo que os deuses, eles veem tudo, eles enxergam tudo. Eles fazem a justiça. E esta pessoa, ou este grupo de pessoas, é que vai acabar ficando nessa energia aqui de 5 de ouros. Estou batendo na deusa. Nessa energia aqui de 5 de ouros, que é a energia da pobreza, sabe? A energia da miséria afetiva, da sensação de não pertencimento, de escassez. Porque é isso que acontece mesmo quando a gente quer prejudicar os outros, é isso que acontece. Taurinos, façam uma meditação de Oiá, eu vou colocar aqui embaixo nos créditos para vocês, tá bom? Para vocês, peçam para a Oiá que sopre os ventos dela e que mudem os ventos e que levem para bem longe os entraves da vida de vocês, as coisas que não estão exatamente de acordo com o merecimento de vocês, que virem os ventos, que Oiá vire os ventos e traga bons ventos para a vida de vocês. Ventos de abundância, de felicidade, de alegria, de amor, de satisfação, de beleza, de harmonia, de tudo aquilo que vocês merecem. Porque vocês são pessoas venusianas, né? Filhos de Vênus, filhos de Afrodite, assim como eu. Então, vocês não se dão bem, vocês não conseguem conviver com situações de mediocridade, com situações de inveja, situações de pessoas pequenas, né? Vocês são grandiosos, taurinos são grandiosos. Então, vocês merecem viver numa energia de grandiosidade também. Todos nós merecemos, né? Todos nós somos filhos dos deuses, todos nós somos a semelhança dos deuses. E os deuses olham para nós, onde eles estão, o tempo todo. E se vocês não sabem onde os deuses estão, eu digo, os deuses estão em volta de nós, é só olhar em volta, olhar para a natureza, olhar para o dia que amanhece, que anoitece, as estrelas do céu, tudo isso são os deuses. E eles estão mais perto da gente do que a gente imagina. Taurinos, muito obrigada por vocês terem ficado no vídeo comigo até aqui. Até a próxima, tá bom? Tchau!